Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante. Um assunto muito importante porque está presente no nosso dia a dia. E no nosso dia a dia, se nós começarmos de qualquer maneira, as coisas elas tendem a também não funcionar. O pastor Sidmar, antes dele vir aqui para abrir o culto, para começar com vocês o louvor e adoração, ele precisou fazer o quê? Se programar o que ele iria cantar, o que ele iria ministrar, para que pudesse estar com vocês, não de qualquer maneira. Se a banda estivesse aqui presente também no altar, eles não iriam chegar do nada, de repente, tocando, às vezes um violão sem uma corda, um teclado sem uma tecla, a bateria sem a baqueta, poderia trazer um desconforto muito grande no momento do louvor, no momento da adoração. E o que nós devemos nos atentar, que com coisas simples assim nós sabemos lidar. Só que às vezes com coisas mais importantes nós deixamos de lado. Nós não damos a total atenção àquilo que tem que se dar. Hoje você veio para cá, talvez você estava no serviço, talvez você simplesmente na sua casa falou, bom, hoje eu vou lá assistir o culto do pastor José. E veio até a casa de Deus. Mas para isso você precisou se programar, você precisou se preparar. E talvez não foi nem de hoje que você fez essa programação, talvez desde ontem. Desde ontem, talvez o dia corrido, atarefado, e você colocou dentro de si, amanhã eu vou para a igreja ao meio-dia, amanhã eu vou para a igreja às 7h30 com o pastor Jaime, enfim, nós precisamos de fazer programações para que o nosso dia venha fluir bem. Quando nós deixamos isso de lado, nós estamos negligenciando algo muito importante que pode nos dar a vitória, só que também pode nos levar ao declínio, pode nos levar à derrota e pode nos levar ao fracasso. Quero começar com você lendo um versículo muito conhecido, só que eu gostaria que você visualizasse também e lesse junto comigo. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 40. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 40. Encontraram? Se precisar de ajuda, levante sua mão, dê um grito de socorro aí, e os obreiros, pastores estarão indo até vocês. Se o amigo do lado já abriu com facilidade, peça ajuda para ele também. Primeira carta aos Coríntios, 14, 40, diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Vamos ler mais uma vez? Mas faça-se tudo decentemente e com... Ixi, pessoal, acho que não tomou nem café hoje, nem perguntar de almoço, mas o café, pelo visto, nem tomaram também. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Essa palavra ordem é muito importante para nós. Eu não estou dizendo aqui essa palavra ordem de ordenar, de mandar, de impor, de exigir que alguém faça algo, mas simplesmente em manter a ordem das coisas. Imagine que as coisas fossem tudo fora de ordem, a complicação, como que seria? Aqui os obreiros hoje, eles estão com uniforme, estão de camisa branca, um coletinho preto. A irmã Marlene do batismo com o colete azul, ela é do batismo, responsável aqui na segunda-feira. E todo mundo aqui veio com a roupa que talvez saiu do trabalho. Teve uma ordem para que isso acontecesse. O pastor Sidmar Salih, de gravatinha também, está diferenciado do obreiro, que está diferenciado do membro. Precisa-se de uma ordem. Para tudo, essa carta escrita à igreja de Corinto denota um entendimento muito grande para a gente, para que as coisas fossem feitas com ordem, com decência. Agora, na nossa vida, às vezes, pessoal, nós até sabemos lidar com a ordem. Só que quando nós trazemos isso para o aspecto financeiro, quando nós trazemos isso, eu vou além, para o aspecto espiritual, às vezes nós deixamos a desejar e fazemos as coisas sem ordem, fazemos as coisas de qualquer maneira. E a decência, a ordem, ela está presente em todo o nosso dia, do momento que você levanta ao momento que você vai dormir. Você tem um horário para levantar, você tem serviço para estar fazendo, você tem horário para entrar no trabalho, você tem um horário pelo menos estipulado por você mesmo para tomar um café, para almoçar. Você não vai tomar um café sem antes ter escovado o dente, pelo menos eu espero. Você tem horário para tudo. Você precisa seguir uma ordem para que o seu dia venha fluir, para que o seu dia venha acontecer. O problema é que às vezes nós não ligamos para isso. O problema é que às vezes nós não atentamos para as ordens das coisas, para a organização das coisas. Eu prefiro dizer assim, trazendo a palavra ordem como sinônimo de organização.
Quando nós passarmos a ser pessoas mais organizadas, nós iremos ver que as bênçãos de Deus, olha que importante isso, quando nós formos organizados, as bênçãos de Deus, bênçãos materiais, bênçãos financeiras, bênçãos na vida sentimental, irão nos alcançar também. E a Bíblia conta muitas histórias de pessoas que agiram com ordem, com organização, e pessoas que agiram também de qualquer maneira. E na semana passada eu estava dizendo aqui que hoje eu traria uma mensagem falando sobre Marta e Maria. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10. Eu disse que estaria trazendo uma mensagem, Deus me mostrou algo que foi a inspiração para essa mensagem. Eu gostaria que você prestasse atenção, que às vezes isso passou batido para muitas pessoas, passou batido para talvez quase todos os leitores, passando, lendo às vezes rápido, tendo outros entendimentos muito importantes também, só que isso me chamou a atenção. Livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 38. Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Quem recebeu Jesus em casa? Marta. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Até aí tudo bem. Até aí você entende que Marta recebe Jesus em casa. A Bíblia fala que Maria se pôs aos pés para ouvir, só que até então não começa a falar de Marta. E entra agora no versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Você vê que quem chamou Jesus em casa foi a... Isso, pode participar. Foi quem? Foi a Marta. Agora, imagine você, Dona Maria, seu Joaquim, seu José, você recebe algum amigo em casa. Quando você chega em casa, sua casa está uma bagunça. Olha o que aconteceu, olha a vergonha, o vexame que a Marta, ela estava sentindo e procurou corrigir. Só que até de maneira errônea, até de maneira errada. Ela recebe Jesus em casa, só que a casa dela não estava preparada ainda para receber Jesus. Ela sentiu na obrigação de tirar a sujeira debaixo do tapete, de passar um pano. Ela sentiu na obrigação de lavar uma louça, de preparar um cafezinho às vezes para Jesus, só que ela estava distraída. A palavra distraída é aquela pessoa que está com falta de atenção naquilo. Imagine que você vai na casa de uma pessoa e a pessoa começa a pegar o celular dela e começa a mexer na sua frente, vocês estão conversando, você foi recebido e ela está ali distraída. Você vai se sentir confortável com isso? Não é uma falta de educação para você? Agora, às vezes, nós fazemos isso também com o nosso Jesus. Foi o que Marta fez. A Marta, ela chamou. Só que quando Jesus chegou, ela foi dar atenção para outras coisas. E depois Jesus chama a atenção dela. Marta, uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. No livro de Mateus, capítulo 6, no verso 33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas pastor, o que tem a ver com a organização, com a ordem, essa passagem de Marta e Maria? Ela estava distraída com o quê? Com muitos serviços, com muitos afazeres, com muitas coisas, depende da tradução. Você vê que ela deixou a casa dela virar uma bola de neve. Espiritualmente há muitas pessoas também deixando a vida virar uma bola de neve. É uma mágoa que ela tem, ela não corrige no momento que é para corrigir. É uma decepção que ela tem, ela guarda aquilo no coração. Às vezes é uma pendência, coisa pequena, financeira, um débito que ela tem com alguém, e ela não tenta corrigir isso, deixa de qualquer maneira. Você vê quando você faz um empréstimo no banco, acredito que talvez todos tenham passado por isso, e aquele empréstimo é pequeno, e você tem um valor alto, o dobro às vezes para estar pagando, que está devolvendo ao banco. E quando você deixa de pagar, o que acontece com aquele pequeno dinheiro que estava ali que você teria de pagar? Vai continuar aquele valor pequeno? Não, né? Vai aumentando, 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 até chegar ao ponto do seu nome ou sujar, ou você ir lá e fazer uma negociação com o banco. Mas por quê? Uma coisa pequena foi gerando depois um desconforto. Ela deveria ter eliminado a pendência da casa dela. Imagina, eram 2 mulheres em casa. 2 mulheres, Jesus chega, a casa está uma bagunça. Muito serviço para fazer. Se a casa dela tivesse organizada,
Eu acredito que naquele momento ela iria dar atenção para Jesus, mas não estava. Eu estava compartilhando a mensagem ontem com o pastor Antônio Júnior, ele falou algo interessante também. Eu não tinha falado dessa passagem. E ele falou o exemplo de Davi quando quis numerar o povo. Ele quis numerar o povo para quê? Para manter uma ordem, manter ali, saber o tamanho do exército que ele tinha nas mãos dele. Mas Deus não tinha mandado ele fazer essa contagem do povo. E depois houve uma consequência. A consequência de Marta aqui foi deixar de ouvir ao Senhor. Quando o irmão dela, o Lázaro, morre, ela se mostra apavorada, se mostra inconstante. Por quê? No momento que era para ela ouvir, ela não estava ouvindo. Agora vamos voltar um pouquinho mais. Por que ela não ouviu? Porque a casa dela estava uma bagunça. Porque ela deixou virar uma bola de neve. Porque ela não manteve a ordem quando era para se manter. É muito bom nas empresas, no serviço, quando você encontra uma pessoa que é organizada. Quando você trabalha com uma pessoa que não tem organização, não, Deus nos sacuda. É difícil, porque você trabalha com as coisas de um jeito. Aí vem a pessoa que trabalha do seu lado, no seu setor, ela não tem organização, haja paciência. Só que essa pessoa não se tocou, que quando ela manter a organização, a promoção pode vir para ela. Ela pode ser promovida, porque vai ser uma pessoa bem lembrada, como organizada. Você já viu um gerente ser desorganizado, chegar onde está com a desorganização? Depois pode até relaxar, mas aí é problema dele e a consequência também vai ser dele. Mas a pessoa, para chegar num patamar alto, na vida financeira, para chegar a um patamar alto, no serviço, no emprego, ela precisa ser organizada. Com as coisas dela, pessoais, e também nas coisas espirituais. Veja o poder que isso tem. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 38. Isaías no capítulo 38. Essa passagem é contada em 3 momentos da Bíblia. No livro de Crônicas, Reis e aqui em Isaías. Mas eu prefiro ler com vocês Isaías, no capítulo 38. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em... Isso, só o irmão aqui à esquerda falou. Diga mais alto: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. E não, olha o peso que isso tem espiritualmente. A Marta estava com a casa bagunçada, mas era para ela ouvir Jesus ali naquele momento. Era para ela prestar atenção. Agora esse homem aqui, ele já tinha experiência, já tinha tido experiências com o Senhor, o rei Ezequias. Então no momento que ele estava ali, naquele momento de bagunça da casa dele espiritual, que ele precisava colocar em ordem, vem o profeta Isaías e diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas glória a Deus pela misericórdia de Deus, que ainda depois que o profeta, que o rei Ezequias, ele ora ao Senhor, ele alcança misericórdia. Ele alcançou ainda, só que ele alcançou depois que colocou a casa em ordem. Eu estou dizendo aqui que às vezes o acúmulo de tarefas pode deixar a gente também com acúmulos de serviço, pode deixar a gente com coisas pendentes, vai falar: poxa, como que eu vou resolver isso agora? Já viu aquele quarto onde fica tudo jogado, tudo espalhado? Se a mãe tiver com o filho aí, não precisa olhar para o filho. Já passei muito por isso quando era pequeno. O pastor falava alguma coisa, minha mãe já cutucava. Então, aquela falta de organização vai gerando um desconforto. Você, parece que o dia não flui. Era para você acordar cedo, você acorda tarde. As donas de casa vão saber muito o que eu estou falando agora. Não é um alívio para vocês quando vocês vão dormir e a louça já está lavada? Não é? Quando você vai dormir e a roupa do outro dia já está passadinha, já está tudo pronto. Eu me lembro que eu gostava disso quando acontecia em casa, porque às vezes era eu que lavava, sobrava para mim. Então quando eu ia dormir, eu olhava para a pia, já estava tudo limpinha, eu dormia bem mais tranquilo. Porque eu já sabia que no outro dia as coisas já iriam começar melhor, porque já começaram a organização. Tem um jogador de futebol muito famoso, ele falou que ele não consegue dormir sem saber todas as roupas que ele vai usar no dia seguinte. Aí é até um pouco excessivo, mas é a organização presente no dia da pessoa, e as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer na sua vida. Temos exemplo também de pessoas na Bíblia, que por terem a organização, atraíram a bênção de Deus para a vida delas. Eu li um livro da Joyce Meyer dizendo: crie bons hábitos e elimine os maus hábitos. Eu até indico,
tem aqui ao lado no Shopping do Povo, e ela fala muito sobre a organização. Na semana passada eu falei sobre a primeira missão de toda pessoa quando ela acorda. Qual é? Será que ninguém lembra? Qual a primeira missão da pessoa quando ela acorda? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, arrumar a cama. É uma coisa simples, mas vai fazer diferença para ela. Se ela não consegue fazer isso, cumprir a primeira missão, quem dera as outras coisas também. E eu nem vou perguntar se alguém aqui arrumou, deixou de arrumar. Vou deixar isso entre você e Deus. Fica tranquilo, o pastor não vai perguntar não. Agora, pessoas que confundem a pessoa ter uma ocupação dela ser produtiva. Ah, pastor, eu faço as coisas com ordem, sou uma pessoa organizada, mas parece que não dá tempo de eu fazer tudo que tem para fazer. Então você não é uma pessoa produtiva, você é uma pessoa ocupada. Na semana passada eu estava, acho que no Instagram, e vi um colega meu lá de Ermelino Matarazzo, e ele falando sobre a diferença de uma pessoa ocupada de uma pessoa produtiva. A pessoa ocupada, ela sempre vai estar de mau humor. A pessoa ocupada, ela sempre vai estar zangada, porque parece que tudo que ela faz, ela nunca vê um resultado. A pessoa ocupada, ela vai viver uma vida cansada, insatisfeita, diferente da produtiva. A pessoa produtiva, ela sabe o horário que ela tem para fazer cada coisa, e ela vai fazer com excelência. Vou dar um exemplo, nosso missionário R.R. Soares. Eu não conheço pessoa que trabalha no ritmo que ele trabalha, do jeito que ele trabalha. E ainda dorme às 7, 8 horas por noite ainda. Já escreveu aproximadamente 700 músicas, livros a perder de conta também. Essa mensagem diária, ele tem programado para daqui 6 meses. 6 meses, se ele parar de escrever, ele tem 6 meses de mensagens. Uma vez eu ouvi no Show da Fé ele dizendo que mensagens para o Show da Fé, se ele for parar de escrever também, ele tem 10 anos já parado, não precisa mais escrever. É uma pessoa organizada ou ocupada? Uma pessoa organizada. É uma pessoa produtiva ou ocupada? É uma pessoa produtiva. E há pessoas que chegam no serviço, querem mostrar serviço para o patrão, quer mostrar que trabalha, e o que ela gosta de fazer após o horário do expediente? Hora extra. Esse conceito da pessoa fazer hora extra já acabou. Quando eu fiz o curso de administração, o professor meu de teoria geral da administração, ele falava o seguinte, que a pessoa, ela precisa ser eficiente, precisa ser eficaz. Ou seja, fazer tudo que tem que fazer num tempo menor que as outras fazem. Ou seja, quando deu o horário dela de terminar às 18 horas, 17 horas que deu, terminou a jornada de trabalho, ela fez tudo que tinha para fazer. E ainda sobrou um tempo para pesquisar, fazer outras coisas ainda. A pessoa ocupada vai estar toda enrolada com o serviço até o pescoço, não vai dar conta. Vai ter que ficar pagando hora extra. Você acha que o patrão gosta de pagar hora extra? Não gosta. Talvez numa necessidade chamar até diferente. Mas agora, quando delega um serviço, a pessoa não consegue fazer naquele tempo, é porque é uma pessoa ocupada, mas não é uma pessoa produtiva. O maior exemplo que nós temos de pessoa organizada e que sabia fazer as coisas com excelência é o nosso Jesus. Vamos voltar para o livro de Lucas. Lucas agora no capítulo 9, estava no capítulo 10, agora volta um capítulo. Mateus, Marcos, Lucas, no capítulo 10. Capítulo 9, no versículo 10. A primeira multiplicação dos pães e peixes. O que eu acho interessante nessa passagem é que em todos os evangelhos tem a multiplicação dos pães e peixes. Mateus, Marcos, Lucas e João. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo que tinha feito. E tomaram-os consigo e retirou-os para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. Vamos pular lá para o versículo 13. Mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim fizeram, fazendo assentar todos. Então a primeira coisa, quando os pães e peixes vieram na mão de Jesus, o que ele fez? Pediu para o povo assentar. De qualquer maneira? De qualquer maneira? Não. Fazendo grupos de 50 em 50. Tem evangelhos que diz ali também, porque não foi uma só multiplicação, grupos de 100
em 100. Grupos de 50 e 50. Veja a visão que Jesus tinha, a visão que Jesus teve. Fazendo grupos, ele vai conseguir numerar melhor o povo, ele vai conseguir contar quantos tem, e a distribuição vai ser muito mais rápida. Ele tinha 12 discípulos ali. E a Bíblia conta que ele entregou os pães e peixes aos discípulos e aos discípulos ao povo. Não foi ele próprio que foi entregar ao povo. Então você vê que a organização está presente em Jesus e em todos os evangelhos também. Precisamos ser mais organizados. Precisamos ser pessoas que pensam um pouquinho mais lá na frente. Tem uma história que eu sempre gosto de lembrar de 2 lenhadores. Um lenhador experiente, maduro, até já de idade. E um outro lenhador, só que já mais jovem, só que com força, mais robusto, com mais energia. E os dois tiveram ali um número X de árvores para estar cortando. Imaginemos que seja aqui esse bloco para um e aquele bloco para outro. Mesmo número de árvores para os dois. Então o lenhador maduro, ele pega a lenha, ele começa a afiar, começa a molar, começa a afiar, começa a molar e vai batendo, devagarzinho. E vai cortando as árvores. Enquanto o outro que é mais jovem, mais experiente, tem mais energia, ele não para nada. Vai cortando e não para. E o outro experiente está ali, devagar, vai amolando, vai cortando. E o outro está lá, o suor descendo, pingando ele ali, trabalhando. No final, quem ganhou essa competição? Alguém se arrisca? O mais velho, o experiente. E por que ele ganhou essa competição? É uma pequena ilustração para você entender o que eu quero dizer. Porque ele não foi fazendo as coisas de qualquer maneira. Ele precisou preparar o terreno para depois ir trabalhar. Ele preparou o que ele tinha de ferramenta para ir trabalhando. Foi uma pessoa que ele pensou lá na frente. Ele se organizou, se preparou. E nós precisamos ter isso. Vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de 1º livro dos Reis, no capítulo 18. 1º livro dos Reis, no capítulo 18, no versículo 30. A história conhecida, está ali Elias e os profetas de Baal, e ali há um desafio. Aquele que clamar e o fogo do céu descer, aquele Deus que responder seja o Deus ou o Baal, esse então seria o Deus. E ali é lançado o desafio. Os profetas de Baal tentam, oram, clamam, eles se retalham e nada acontece. Agora chega a vez do Elias, do profeta Elias. No versículo 30 do capítulo 18 de 1º livro dos Reis, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Nesse momento Elias, ele faz o que no altar? Ele faz um reparo, ele conserta tudo aquilo que estava quebrado. E se você for continuar no versículo 31, 32, 33, 34 e 35, ele passa só a reparar o altar. Ele está reparando apenas o altar. Então são aqui 5 versículos que ele faz o reparo do altar, para então clamar fogo. No momento que ele clama, demora? O fogo desce. Às vezes você pode dizer: pastor, mas é tanto processo que vai perder muito tempo. Não vai perder tempo, é investimento de tempo. Para quando você clamar, o fogo do céu descer. Para quando você falar: não, agora é o momento, pastor, as coisas vão acontecer, vão fluir na sua vida. A pessoa organizada, ela sempre está um passo à frente das outras, sempre está um passo das demais. Livro de Reis ainda agora um pouco à frente, 2º livro dos Reis, no capítulo 4. 2º livro dos Reis, no capítulo 4. Conseguiram encontrar? Gostaria que você lesse comigo também. Seja pelo celular, seja pela Bíblia. Diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Então aqui conta a história de um homem de Deus. A história você já conhece por inteira. Aqui o Eliseu, ele aumenta o azeite dessa viúva. Só que esse homem, sendo de Deus, o que acontece com ele? Ele morreu. Só que ele deixou pendências, deixou contas que a família precisaria pagar. E essa mulher estava numa situação tão desesperadora que ela disse: aqui o servo temia, o meu marido, teu servo, temia o Senhor, temia a Deus, só que agora está vindo o credor para nos levar meus filhos como servo. Você vê que, por mais que tenha sido um homem de Deus, ele não teve uma organização financeira.
ele deixou pendências na vida financeira que acarretou na vida de quem? Da família. Quando você não tem essa organização, seja pai de família, seja dona de casa, que é a mulher sábia, você vai comprometer não só a si mesmo, mas a todos que estiverem à sua volta também. E foi o que aconteceu neste caso, uma desorganização. Ele não manteve a ordem dentro da casa, com o orçamento dele, prejudicou a família. Eu gosto de dar também um exemplo da minha noiva, minha futura esposa, que até está aqui hoje, presente participando com a gente. Eu aprendi muito nessa área com ela. Eu aprendi bastante como eu vivi uma vida, ela lembra no começo, onde eu não anotava minhas despesas, não anotava os gastos que eu ia ter durante o mês, e as coisas viravam uma bola de neve também. E ela me ensinou coisas que na faculdade eu aprendi, mas na prática eu fui ver com ela, aquele orçamento doméstico. Quem é que faz esse orçamento doméstico? Levanta a mão. Poucas pessoas fazem e deveriam fazer. O orçamento doméstico, você vai colocar ali as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, você vai colocar os seus gastos, aquilo que você ganha e o que você vai guardar também. Só que o que me chamou a atenção também nela é que, independente do salário, independente daquilo que ela ganhava, ela ainda sempre separava algo para guardar. E ela sabe um pouco da minha vida, ela sabe que quando eu trabalhava, tinha meus 16, 17, até os 20 anos de idade, eu ganhava razoavelmente bem pela minha idade. Só que nunca consegui guardar nada. Não é o tanto que você ganha, mas é aquilo que você faz com o que você tem. Era muita coisa, 5 pães e 2 peixes? Não era, mas deu para uma multidão de quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres. É o que você faz com aquilo. Se você é uma pessoa organizada, você vai longe. Na antiga empresa que eu trabalhei, o meu gerente, dentre todos, era o mais organizado. Ele passou isso para mim à risca, e era até chato nessa parte, mas foi para aprender, para eu aprender com ele. Todos os outros gerentes foram mandados embora. Quem ficou? Foi ele que ficou. E eu falo dele com orgulho, porque são ensinamentos, coisas que ele passou para mim, que ficou para a vida toda, que eu vou levar adiante. Na nossa bandeira do Brasil, qual a frase que está lá? Ordem e progresso. Quem intitulou essa frase foi um filósofo francês chamado Auguste Comte, em 1889. Quando ele fez essa frase, é apenas o resumo de uma frase que ele queria colocar: amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Para você alcançar o progresso, você precisa ter o que por base? A ordem, a organização. Você precisa ter isso dentro de você. Se você não tiver, meu irmão, você não vai muito longe. Para encerrar, primeiro livro dos Reis, volta agora no capítulo 10. Olha o benefício de uma pessoa que é organizada. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 10. No versículo 4, vamos fazer essa leitura. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Ela ficou boquiaberta com a organização que ela viu dentro do palácio do rei Salomão. Ah, pastor, muito bom, ela saiu da terra dela, de Sabá, e veio agora para ver Salomão. Legal, mas ficou só por aí? De maneira alguma. No versículo 10, diz assim: e deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Olha que interessante, esses 120 ciclos de ouro são iguais a 4 toneladas de ouro. É pouco ouro? É bastante ouro. O ouro, pelo menos ontem à noite, a cotação dele estava R$ 139,05. Aproximadamente, ela deu para Salomão, em ouro, 560 milhões de reais. Só que a Bíblia não dá nem atenção para o ouro. A Bíblia fala sobre as especiarias, que nunca houve tantas especiarias assim, que a rainha de Sabá deu a ele. Então o ouro foi só a fichinha. Depois as outras coisas que a rainha de Sabá deu, que ainda teve mais importância. A organização dele trouxe abundância para a vida dele. 500 milhões só de ouro. Imagina você agora, vem alguém visitar você e fala: não, esse José é muito organizado, eu vou dar para ele. Eu recebo, em nome de Jesus. Todo mundo também, se tiver a organização, vai alcançar a bênção do Senhor para a sua vida. O tema da nossa mensagem hoje deixei para o final. Diga comigo: ordem
Mas diga com voz de vencedor: ordem é progresso. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, se coloque de pé. Não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.